A banda, formada em Liverpool no início dos anos 60, não apenas revolucionou a música, mas também influenciou comportamentos sociais, modas e movimentos culturais ao redor do mundo. Com melodias inesquecíveis, letras profundas e um estilo inovador, a banda deixou um legado que perdura até os dias de hoje. Vem conhecer a história dos Beatles. A formação dos Beatles remonta ao contexto cultural efervescente da Liverpool da década de 50, onde os jovens músicos se inspiravam em estilos como o rock e o skiffle. Tanto que no ano de 1956, o jovem John Lennon, influenciado por artistas como Elvis Presley e Chuck Berry, criou seu grupo The Quarrymen, que se apresentava em pequenos locais da cidade. E através de sua banda, em 1957, John conhece Paul McCartney, após uma das apresentações do The Quarrymen, e rapidamente os dois percebem que compartilhavam interesses musicais semelhantes. Sendo assim, John Lennon convida Paul McCartney a se juntar ao The Quarrymen, e juntos, ele e Lennon começam a compor músicas. Pouco tempo depois, George Harrison, amigo de Paul McCartney, foi convidado para se juntar ao grupo como guitarrista, apesar de ser mais jovem e ter apenas 14 anos na época. E por mais que vários músicos tenham passado pelo The Quarrymen, o quarto integrante inicial da banda era Pete Best, baterista que se juntou ao grupo em 1960, quando a banda ainda estava se apresentando em clubes de Liverpool e Hamburgo. No entanto, a formação da banda só se solidificou no dia 18 de agosto de 1962, quando Ringo Starr substituiu Pete Best, trazendo um estilo de bateria mais coeso e carismático, completando assim a formação clássica dos Beatles. A mudança de nome para The Beatles também ocorreu nesse período, refletindo uma nova identidade e estilo. Com essa formação, a banda começou a ensaiar e a se apresentar em clubes, preparando-se para sua ascensão ao estrelato. Mas antes de serem contratados, os Beatles fizeram um teste para a Decca Records ainda no início de 1962, sendo reprovados, pois, de acordo com o executivo da gravadora, grupos de guitarras estavam em franca decadência. Porém, após um teste na Parlophone Records, que fazia parte da EMI, George Martin avisou Brian Epstein, empresário da banda, em julho de 1962, que os Beatles iriam assinar contrato com a Parlophone. E com essa combinação única de talentos e influências, foi estabelecido as bases para o que se tornaria uma das bandas mais influentes de todos os tempos. Com a inclusão de Ringo, a formação se estabeleceu com John Lennon, vocal e guitarra rítmica, o líder visionário da banda, conhecido por seu espírito rebelde e letras introspectivas, Paul McCartney, vocal e baixo, o talentoso compositor e instrumentista que trouxe melodias envolventes e um apelo comercial ao grupo, George Harrison, guitarra solo e vocais, o jovem guitarrista que, além de suas habilidades, introduziu influências diversificadas como a música indiana, e Ringo Starr, bateria e vocais, o baterista carismático que trouxe uma nova energia e um estilo rítmico, complementando perfeitamente a dinâmica do grupo. Essa formação não apenas definiu a sonoridade dos Beatles, mas também estabeleceu um equilíbrio único entre as personalidades e talentos de cada integrante. Juntos, eles começaram a compor e gravar, preparando-se para uma trajetória que mudaria o curso da música. E ainda no ano de 1962, quando eles lançaram seu primeiro single, Love Me Do, o grupo começou a atrair a atenção do público britânico. A mistura de melodias cativantes, harmonias vocais e letras que ressoavam com os jovens da época rapidamente os colocou no centro da cena musical. Mas a verdadeira ascensão dos Beatles ocorreu em 1964, quando eles se apresentaram no programa do Ed Sullivan nos Estados Unidos. Essa performance histórica atraiu cerca de 73 milhões de espectadores, catapultando a banda para a fama internacional e dando início ao fenômeno da Beatlemania. A partir desse momento, os fãs se tornaram obcecados por tudo que envolvia a banda, desde sua música até seu estilo de vida. Os Beatles também trouxeram uma nova abordagem à cultura juvenil, desafiando normas sociais e promovendo uma imagem de liberdade e rebeldia. Seu estilo e atitude influenciaram não apenas a música, mas também a moda, com seus cortes de cabelo e roupas que se tornaram tendências. E o impacto inicial dos Beatles estabeleceu as bases para a invasão britânica, que dominaria as paradas musicais nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Eles não apenas redefiniram o que significava ser uma banda de rock, mas também abriram as portas para outros grupos britânicos seguirem o mesmo caminho, mudando para sempre o panorama musical global. Os Beatles dominaram as paradas musicais com várias canções simultaneamente nas listas, um feito inédito na época. Sucessos como A Hard Day's Night e Help solidificaram ainda mais sua posição como os principais ícones da música. E o lançamento de álbuns inovadores como Rubber Soul e Revolver não apenas expandiram seu som em líricas, mas também atraiu a atenção da crítica, estabelecendo-os como músicos sérios e não apenas como ídolos adolescentes. Esse crescimento musical culminou em uma série de turnês internacionais, onde suas performances energéticas deixavam os fãs em êxtase. E os Beatles lançaram uma série de álbuns que não apenas definiram sua carreira, mas também transformaram
transformaram a música, com cada um deles trazendo inovações que influenciaram e influenciam gerações de artistas. Entre alguns dos álbuns estão Please Please Me, de 1963, Rubber Soul, de 1965, Revolver, de 1966, Sgt. Pepper's, de 1967, The Beatles, também conhecido como Álbum Branco, de 1968, e Abbey Road, de 1969. E falando em Abbey Road, você pode assistir aos bastidores do álbum Abbey Road dos Beatles, na playlist Bastidores que está na descrição ou clicando no card que aparece no final deste vídeo. Esses álbuns não só elevaram o padrão da música, mas também mudaram a percepção do álbum como uma forma de arte. A capacidade dos Beatles de evoluir musicalmente e explorar novas ideias e conceitos estabeleceu um legado. E tal legado foi reconhecido. Os Beatles receberam uma quantidade impressionante de reconhecimento e prêmios ao longo de sua carreira, consolidando seu status como ícones da música. A banda foi indicada a mais de 400 prêmios e ganhou mais de 200, refletindo sua enorme influência e popularidade. Esse reconhecimento e os prêmios recebidos refletem não apenas o talento dos Beatles, mas também seu impacto cultural profundo e duradouro, que continua a ressoar em gerações de fãs e músicos. Porém, a banda teve um período curto em atividade, e o final dos Beatles foi um processo gradual, marcado por tensões criativas e pessoais que se intensificaram ao longo dos anos. Com o falecimento de Brian Epstein em 1967, os Beatles ficaram completamente perdidos com suas finanças. A banda resolveu fundar a Apple Corps, mas John Lennon disse em entrevista na época que os Beatles estariam falidos em 6 meses. Com isso, Alan Klein, empresário dos Rolling Stones na época, que já havia oferecido ajuda a Brian Epstein, que negou ajuda anos antes, entrou em contato com John Lennon. E depois de conseguir empresariar os Beatles, Alan Klein ainda encontrou uma brecha e passou a ser o contador pessoal de Lennon. E depois de um tempo, ainda assumiu as contas de George Harrison e Ringo Starr. Com isso, a banda, que já estava se distanciando desde 1968, após as gravações do álbum Branco, devido a diferenças significativas na direção artística da banda, estava fadada ao fim. Pois no ano de 1969, enquanto trabalhavam no álbum Let It Be, as tensões aumentaram ainda mais. A dinâmica entre os integrantes começou a se deteriorar, com Paul McCartney assumindo um papel mais dominante nas sessões de gravações. E a situação ficou ainda mais complicada quando Lennon expressou seu desejo de deixar a banda, embora não tenha anunciado publicamente na época. Porém, quando Paul descobriu o nível de controle de Alan Klein, que era empresário e agora contador dos outros integrantes, ele decidiu romper definitivamente com o grupo após o último álbum. E em 1970, Paul lança seu primeiro álbum solo e, em entrevista, declara que os Beatles haviam se separado. Embora essa separação tenha sido oficialmente comunicada, cada membro da banda já estava buscando seus próprios caminhos criativos. Lennon, Harrison e Starr também lançaram seus álbuns solos bem-sucedidos, explorando novos estilos e temas. John Lennon lançou sua carreira solo com a banda Plastic Ono Band em 1970, que apresentou um som mais novo e letras profundamente pessoais. Porém, sua vida foi tragicamente interrompida em 1980, quando Mark Chapman tirou sua vida em Nova York. Mas seu legado musical e ativismo pela paz ainda continua a ressoar. Já Paul McCartney rapidamente formou a banda Wings e lançou seu álbum homônimo em 1970. McCartney também teve uma carreira solo de sucesso, lançando diversos álbuns ao longo dos anos. E é até hoje reconhecido como um dos compositores mais bem-sucedidos da história da música, com uma vasta coleção de sucessos. Assim como George Harrison, que lançou seu primeiro álbum solo em 1970. O álbum, que foi um grande sucesso, inclui o clássico My Sweet Lord, mostrando uma face então pouco conhecida do Beatle mais tímido. Além disso, ele também foi importante colaborador em projetos beneficentes, como o Concerto para Bangladesh em 1971, que ajudou a arrecadar fundos para o país. George Harrison continuou a gravar e fazer turnês até o seu falecimento em 2001, em decorrência de um câncer. Já Ringo Starr lançou sua carreira solo com um álbum em 1970 que apresentava canções românticas. E Starr também se aventurou no cinema, participando de filmes e atuando em diversas produções. E ao longo dos anos, ele também se mantém ativo na música, realizando turnês com sua banda Ringo Starr His All Star Band, e continua a ser uma figura amada no mundo da música. E se você quiser saber a história completa de John Lennon, George Harrison, saber a história de alguns álbuns e mistérios que cercam a banda, você pode conferir a nossa playlist especial Beatles, que vai estar linkada na descrição desse vídeo. E embora a banda tenha se separado em 1970, o legado coletivo dos Beatles, suas canções inesquecíveis e sua mensagem de amor e paz continuam a inspirar novas gerações.
Desde suas humildes origens em Liverpool até se tornarem ícones globais, a banda transformou o panorama da música, redefinindo o que um grupo poderia alcançar artisticamente e culturalmente. Através de sua música, os Beatles não apenas moldaram a cultura dos anos 60, mas também deixaram um impacto que transcende o tempo, tornando-os uma referência indispensável na história da música. Seu legado continua a ser celebrado e estudado, provando que a música realmente é uma linguagem universal que une as pessoas independente de gerações ou fronteiras. Assim, a história dos Beatles não é apenas sobre 4 músicos, mas sobre a transformação da música e da sociedade como um todo. Obrigada por assistir a história dos Beatles. Para receber mais conteúdo sobre Beatles e outros ícones do rock, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo!